Alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, hoje lotado a casa, que bênção. Tivemos uma noite maravilhosa ontem. No final eu vou falar sobre isso aqui, sobre isso, esse boné. Quero agradecer ao pastor Pedro, que tá um vovô todo babão. Ele tá mais novo porque ele tirou a barba. Mas ele já passou dos 50, com certeza. Quero dizer que o netinho dele parece mais com a pastora, tá? Nada a ver com ele. Meu nome é Douglas Borges. Eu sou o gordinho mais lindo do estado de Goiás. Se tiver alguém do estado de Goiás aí, morra de inveja. Antes eu era um menino depressivo. Antes eu era um menino com complexos de inferioridade por eu ser gordinho. Eu era um menino que fingia ser feliz, mas eu não era. Mas um dia o amor de Jesus me alcançou e me transformou nessa pessoa linda, maravilhosa e simpática que está aqui falando para você. Porque Jesus me libertou, e quando Ele nos liberta, nós ficamos livres, irmão. Livre de todo complexo, de tudo aquilo que as pessoas dizem sobre você, que não é verdade. Mas o que essa palavra diz sobre você, isso é verdade. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo... Para esse relógio aí um pouco, volta ele aí. Brincadeira. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, segura esse relógio aí para mim. 1 Samuel 17, 32. Se puder projetar aqui na Bíblia, se tiver, Daniel, por favor. Prazer, pastor Paulo, esposa, as filhas lindas. Deus abençoe, uma grande honra para mim conhecer o Senhor, a sua família tão abençoada. Espero que esse tempo de comunhão venha se estender, não só aqui, mas também lá no Brasil. 1 Samuel 17, versículo 32. Quem achou diz amém. Quem não achou apenas me ouça. E Davi disse a Saul: não fique com medo. Não atemorize o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Amém? Feche sua Bíblia aí. A história que eu vou contar para vocês é uma história bastante conhecida, não só pelo povo cristão, mas também por quem já ouviu falar da história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias, ela é bem simples. É a história de um menino com 17 anos de idade. Ele resolve enfrentar um gigante. O que ele faz? Ele pega uma pedra, coloca na funda, ele taca a pedra, ele arremessa a pedra pega na testa de Golias, Golias cai, ele pega a espada e corta a cabeça de Golias. Essa é a história. Mas para chegar até aqui, eu quero falar para vocês quem é e quem foi Davi. Ontem eu falei de Davi grande. Hoje estou falando do Davizinho pequeno. Adolescente ainda, jovem. A mensagem de ontem eu já falei de Davi como rei. Aqui que eu vou dizer hoje, ele ainda não é rei. Ele está passando por uma palavra que se chama processo. E você precisa aprender a não fugir dos processos. Porque o processo te molda. O processo te amadurece. O processo te ensina. O processo te faz entender o propósito de Deus. Davi era o 8º filho de Jessé, belemita. Davi era um menino que cuidava das ovelhas do pai dele. Segundo a história, Davi era rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Tem 2 vertentes que eu quero falar para você o porquê disso. A primeira, a história paralela à Bíblia vai dizer que Davi era rejeitado porque ele era ruivo.
cabelo vermelho, cabelo de fogo. E segundo a tradição judaica, quem nascesse ruivo no judaísmo era maldição. Por isso que Jessé pegava Davi e colocava ele lá para cuidar das ovelhas. Não era só porque Davi era obediente, mas porque ele queria esconder Davi. Engraçado que, não sei você, mas eu amo ver alguém ruivo, ou homem ou mulher. Desci aqui em Dublin e vi um rapaz de cabelo ruivo, natural mesmo. É muito lindo. É interessante que a Bíblia vai dizer que Davi era formoso. Mas aí, o inimigo, ele quer fazer com que Davi entenda que ele não era. É assim que o diabo age nas nossas vidas. Ele quer colocar na tua mente, na tua cabeça, para você pensar aquilo que você não é. Mas Deus tinha um projeto tão lindo na vida de Davi, que nem ele sendo rejeitado pelo pai e pelos irmãos, deixou de cumprir o projeto e o propósito de Deus na vida dele. A segunda vertente que vai dizer que o pai de Davi e os irmãos não gostavam dele é que ele era um filho bastardo. Há certos teólogos que não aceitam essa teoria. Há certas pessoas que não aceitam, mas eu gosto de trabalhar em cima dela. O que é um filho bastardo? Davi não era filho da mesma mãe dos 7 irmãos. Davi era filho da empregada. Com 17 anos de idade, eu quero que você grave isso. Davi nunca tinha se assentado na mesa do pai para comer junto com os irmãos. Davi nunca era convidado para o café da manhã. Davi nunca era convidado para o almoço. Davi nunca era convidado para ceias de Natal, para a virada do ano. Escute, enquanto o pai de Davi, os irmãos de Davi se deliciavam em uma grande mesa, Davi era rejeitado, Davi era excluído, comia no curral, comia no pasto e comia em uma casa à parte junto com a tua mãe. Aí Deus entra na história. Porque Deus é especialista em pegar pessoas rejeitadas, pessoas discriminadas. Deus é especialista em pegar aquilo que não é e transformar naquilo que é. Deus é especialista em pegar coisas pequenas e colocar essas pessoas como pessoas grandes. O próprio salmista vai dizer no Salmo 113, quem é como o nosso Deus? Que pega o pequenininho do meio do monturo ou do meio da miséria e faz com que ele se assente na mesa dos príncipes. Quem é como o nosso Deus? Que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias, pega as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Ei, não é aquilo que as pessoas dizem sobre você, é aquilo que Jesus diz que você é, aquilo que você é em Cristo Jesus. Você foi gerado por um Deus amoroso que não abre mão de você, que não abandona você e que tem um grande projeto na sua vida. O título da minha mensagem para o seu coração hoje é: os gigantes não são para nos enfraquecer. Os gigantes são para nos promover. Aqui Deus entra na história de Davi. De que maneira? Porque o nome Davi no grego original significa Dode. Repita comigo, Dode. Vai, faz biquinho assim, ó. Dode. Dode significa amado. É tão lindo o significado do nome Davi, porque rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, pastor Pedro, mas amado por Deus. É por isso que Isaías vai dizer 49:15, pode uma mãe se esquecer do seu filho, que tanto ama, porém eu, todavia, não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Aquela canção cantada por nós ontem, escrita pelo vocalista da Bethel, oh, impressionante é o seu amor, que deixa as 99 só para mim encontrar. Esse Jesus, ele é assim mesmo. Ele deixa as 99 ovelhas dele saradas para buscar alguém que está perdido, alguém que está precisando de cura. E nessa noite, você pode ser essa ovelha, que ele vai curar o seu interior, que ele vai curar a sua vida, que ele vai transformar você. Em 1 Samuel, capítulo 16, vai contar em uma história a unção de Deus na vida de Davi. Samuel vai ser despertado por Deus. Deus vai dizer: Samuel, vai na casa de Jessé, porque lá tem um menino, ou melhor dizendo, lá tem alguém que eu vou ungir como rei de Israel. Samuel chega na casa de Jessé, irmão, é festa. Quando um profeta entra, é festa. Eu imagino o Jessé dizendo para os mordomos: prepara tudo. Prepara a melhor bebida, a melhor comida, prepara o melhor churrasco. Ei, falando em churrasco, que delícia. Meu Deus do céu. Prepara tudo, porque o profeta vai estar aqui.
Samuel entra na casa e vai dizer, eu vim aqui amando de Deus. Deus vai ungir o rei de Israel. É a história do capítulo 16. A Bíblia vai dizer assim, que Samuel pega o óleo e olha o primeiro filho de Jessé, o mais forte. E ele vai dizer assim, certamente é esse, olha lá. Barriga de tanquinho, 1,80 m, olho verde e cabelo arrepiado. O sonho de toda menina para casar. Não é menina, essas meninas que estão solteiras. Quando ele vai derramar o óleo na cabeça daquele rapaz, ele abre. Deus vai dizer assim, para Samuel. Tu vê diferente de mim. Tu vê a aparência. Mas eu vejo o coração. A Bíblia vai dizer que Samuel tentou ungir os 7 e nenhum foi ungido como rei. Samuel pergunta, se acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens? Jessé vai dizer, não, ainda tem o mais moço. Eu quero que você fique ligado que eu vou dizer para você agora. Davi está cuidando das ovelhas, alguém vai chamar Davi. Ei, Davi, seu pai está te chamando. Está tendo festa na casa. Está acontecendo alguma coisa, Davi? Pensa, meu Deus, eu vou fazer o que na festa? Nunca participei com 17 anos de idade. O que vou fazer na casa do meu pai? Não, Davi, seu pai mandou te chamar. O profeta Samuel está aí. E detalhe, eu ouvi dizer lá que só vai se assentar na mesa quando você chegar. Está todo mundo de pé te esperando. Pastora Ana, é tão interessante aqui que eu imagino Deus lá no céu. Eu imagino, a Bíblia não está, mas eu vou conjecturar. Eu imagino Deus lá no céu dizendo assim para os anjos, para os 24 anos, dizendo, olha, todos em silêncio, parem de me adorar aqui durante um minuto. Vamos assistir uma cena que eu tenho preparado há algum tempo. Eu imagino que Deus pega um painel de LED lá, não é nem 4K, né? São uns 400 milhões de K. Ele pega para bem perto, assim, vocês vão assistir em alta definição o que vai acontecer nesse momento. Davi sai do pasto, entra na casa. Davi passa pela primeira área, passa pelo primeiro cômodo, o segundo cômodo. Coração de Davi acelerado. E a festa acontecendo. Quando Davi pisa dentro da sala, olha para mim. Quando Davi pisa dentro da sala, que está todo mundo de pé, a imagem congela na cabeça de Davi. Por quê? Por que congela? A Bíblia não está escrito, mas ela congela. Vou conjecturar aqui. Por quê? Porque até naquele momento, com 17 anos, Davi tinha escrito cerca de 30 salmos. Com 17 anos, pastor. E dentro desses 30 salmos, qual salmo que é o mais importante de Davi? Qual que é? O 23. Davi tinha escrito. Quando Davi pisa dentro da sala, pastor Pedro, ele imagina, quando ele começou a escrever o Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e faz em verdes passos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui se cumpriu a profecia do que ele tinha escrito há 3 anos atrás, com 14 anos, provavelmente. Quando ele pisa dentro da sala, ele lembra quando ele escreveu: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Davi tinha escrito há 3 anos atrás sobre aquele momento. Ei, eu quero dizer para você que a tua história já foi escrita pelo dedo de Deus. Deus já escreveu o momento de honrar você. Você precisa continuar sendo fiel a Ele, vindo para a igreja. Você precisa continuar vindo para os cultos. Sabe por quê? Vai chegar o tempo de você entrar dentro da sala e alguém vai estar de pé te esperando. Porque a Bíblia diz que a honra foi derramada sobre a vida de Davi de tal forma que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Escute, com 17 anos nunca tinha sentado na mesa e Deus preparou um momento especial. Ninguém se assenta na mesa até o meu Dodge escolhido chegar neste lugar. Deixa eu dizer para você, você é um amado, você é uma amada, você é um escolhido de Deus. Ele não vai abrir mão de abençoar você. Espere o tempo certo para o Senhor te abençoar. Essa é a minha parte introdutória. Agora eu entro na mensagem, que aqui é bem rápido também. No outro dia, Davi reinou? No outro dia, Davi montou no cavalo, pegou uma coroa? Não. Davi precisou passar ainda 13 anos no processo. Davi precisou passar por muitos momentos difíceis até reinar lá na frente. Mas não é aqui que eu quero entrar. Quero entrar em outra história, em outro mérito. Escute aqui. Tinha um gigante, e o nome dele era Golias. Só que, para Davi enfrentar o gigante, ele teve que passar por algo muito interessante.
Eu quero que você repita comigo para ficar gravada no seu coração. Repita assim comigo. Os pequenos gestos me levam em lugares extraordinários. De novo, os pequenos gestos me levam em lugares extraordinários. No início do capítulo 17, o pai de Davi vai dizer assim para ele: filho, vou fazer um lanche aqui, você leva para os seus irmãos. Eu não vou lembrar o lanche, mas eu imagino que 2 cocas, 4 pastelzinhos de Belém, que delícia. 1 dúzia de pão de queijo, mais uns pão de Deus. Que coisa gostosa aquilo lá em Portugal. Eu imagino que o pai de Davi vai pegar isso aqui: Davi, leva para os seus irmãos, eles estão no campo de batalha. E por isso você precisa levar para eles. Capítulo 17. A Bíblia vai dizer que Davi acorda de madrugada e vai levar o lanche para os irmãos. O texto é bem enfático em dizer: e Davi deixa as ovelhas com outro pastor e vai levar o lanche. Escute, Davi era responsável. Davi era uma pessoa que, quando ele pegava algo para fazer, ele cuidava. Com 17 anos de idade, quando Saul estava endemoniado, alguém disse assim: ó, conheço Davi firme nas palavras. Ele era um rapaz de palavra. Escute aqui, homem, mulher, cristão, você precisa ser firme nas palavras, precisa ser sincero nas palavras. Precisa cumprir aquilo que você faz, o compromisso que você diz, a favor do reino, ou até no seu emprego, no trabalho, onde você estiver. Seja responsável. Por que eu pedi para você repetir que os pequenos gestos te levam em lugares extraordinários? Porque foi levando pão e lanche para os irmãos, algo bem simples. Que quando Davi chegou no acampamento, tem alguém que está gritando, desafiando o povo de Deus. Quem? Golias. O texto vai dizer assim, pastores, que de 40 em 40 dias, Golias gritava desafiando o povo de Deus. Ou seja, aquele dia era o último dia e ele voltaria a gritar. Então, não foi só Jessé que pediu para Davi ir lá levar o pão. Foi Deus que tocou no coração de Jessé dizendo: pede o menino, porque o pequeno gesto dele, levar um pão, vai levar ele num lugar extraordinário. É por isso que os pequenos gestos que você faz a favor do reino, lá no futuro o reino vai fazer ao seu favor. O reino vai se responsabilizar de cuidar de você. É por isso que o evangelista Mateus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentados. Escute aqui, deixa eu abrir um parênteses para você. Os pequenos gestos podem fazer você uma pessoa vencedora. Os pequenos gestos podem fazer de você uma pessoa rica. Escute, os pequenos gestos pelo reino, a favor do reino, pode restaurar aquilo que se perdeu. Como assim, pastor Douglas? Em 2 Reis, capítulo 4, vai mostrar a história de uma mulher chamada mulher sunamita. Quem lembra dessa história? Ela vai observar que o profeta Eliseu e Geazi, quando chegava na cidade, não tinham lugar para dormir. Pastora, ela vai então colocar no seu coração algo. Ela vai dizer assim, ó, vamos fazer aqui um quartinho, amor. Vou chegar no marido dela. Vamos fazer um quartinho para o profeta? Aquele famoso quartinho do profeta que todo pregador dorme na casa de pastor. Ele é lá de 2 Reis, capítulo 4. Vamos fazer um quartinho para o profeta? Vamos colocar aqui um frigobar. Imagina ela falando. Vamos colocar aqui uma Coca-Cola. Que delícia. O profeta acordar de madrugada com sede. Vamos aqui colocar uma água de coco. Vamos fazer algo aqui, um candelabro. Sem o profeta pedir, a Bíblia vai dizer que ela fez um quartinho para o profeta na casa dela. Toda vez que Eliseu chegava na cidade, onde Eliseu dormia? Na casa dela. Aí Eliseu ficou comovido com aquilo e falou assim: Geazi, pergunta a ela se ela precisa de algo, porque eu vou fazer para ela interceder por Deus. Aí Geazi vai chegar nela e falar assim: o meu mestre mandou perguntar se você precisa de algo, porque vai fazer a seu favor. Aí ela diz: não, eu não preciso de nada, porque eu sou rica. Só que ela não falou que ela era estéril. O que aconteceu? Eliseu ora e vai dizer: daqui 1 ano, quando eu voltar aqui, esse menino já vai estar no colo. Se cumpriu, o milagre aconteceu e o menino nasceu. Lá na frente o menino morre, Eliseu ora e o menino ressuscita. Mas não é aqui que eu quero frisar. No capítulo 8 desse mesmo 2 Reis, vai contar a história dessa mulher novamente. Como? Há uma fome na cidade. Há um período de crise. Todos têm que sair daquela região. Geazi chega e fala: mulher, sai dessa região, fala para o seu marido e você e o filho pegar aqui a semente, pegar tudo que vocês plantam, vai para outra região, vai plantar lá, porque 7 anos a terra vai ficar sem dar nada. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 8 que aquela mulher sai e ela abandona tudo. 7 anos depois, ela volta. Quando ela chega, o governo confisca tudo dela. Confisca gado, confisca casa, confisca terra, tudo.
Ela fica nessa jeta, ela fica pobre, sem nada. Geazi olha para aquela mulher e olha, e Eliseu também olha e diz, vamos interceder por ela. Eliseu vai chegar no governador da época, no comandante da época, e vai dizer, olha, deixa eu pedir um favor para você. Sabe aquela mulher que você tomou tudo dela? Eu imagino que Geazi e Eliseu devem ter dado o endereço. Aquela mulher lá daquela esquina, daquela rua, que tem uma casa amarela assim, do portão azul. Sei quem é, não, você tomou tudo dela. Deixa eu te falar algo. Devolve tudo. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás ela fez um quartinho para nós. Ela fez um quartinho para o meu mestre. Ela cuidou de nós. Agora está na hora de nós cuidar dela. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 8 que o rei devolveu tudo que aquela mulher tinha. Sabe por quê? Porque quem cuida das coisas do reino hoje, lá no futuro, o reino se responsabilizará de cuidar dele. Então, se você cuida de algo de hoje do reino, pode ficar tranquilo que o reino vai cuidar de você. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não importa. Reino não é só cantar. Reino não é só pregar. Se você está na portaria, é reino. Se você faz o trabalho social da igreja nos bastidores, é reino. Se você fica atrás das câmeras ali, ajudando a manusear as câmeras, é reino. Irmão, faça algo pelo reino, que no futuro o reino fará algo em seu favor. Davi, no pequeno gesto dele, ele leva ele para o lugar. Golias está gritando, ele ouve, ele vai dizer, olha, por que esse cara está gritando? Deixa eu dizer algo aqui para você. Golias era um problema, era ou não era? Amém ou não amém? Amém. Golias era um problema, porque ele está desafiando o povo de Deus, tem 40 dias e todo mundo está correndo. Segundo o psiquiatra Roberto Chinansky, ele vai afirmar que para nós termos sucessos em nossa vida, nós temos que ter problemas novos todos os dias. Esse homem, esse psiquiatra, ele é um motivador. Além de ser psiquiatra, ele é um motivador. Ele é um palestrante, um coach emocional. Deixa eu dizer uma realidade para você. Você vai ter gigante. Você vai ter problema. Mas põe no seu coração. Os gigantes não são para te destruir. Os gigantes são para nos fortalecer. Foi fugindo de Saul, pastor Paulo, que Davi foi para Gate, uma cidade. E lá, a população ensinou Davi a ser guerreiro. Foi fugindo de Saul que ele chegou naquela cidade. E Deus tocou no coração daquele povo para ensinar Davi. Irmão, Davi era top na espada. Ele matou um monte de gente. O camarada era fera na espada. Por quê? Foi fugindo de Saul que ele se tornou um grande guerreiro. É fugindo dos seus problemas às vezes. É fugindo de... Deus te leva no lugar de destino. É fugindo daquilo que mais te dói. É que Deus vai fazer você receber aquilo que você mais quer na sua vida. Escute. Os problemas te levam em lugares extraordinários. Ser bem-sucedido não é deixar de ter problemas, e sim superar os problemas. Busque força em algum lugar para vencer seus gigantes. Davi buscou em Deus. Tem gente que busca força pelos filhos, outro pela vida profissional. Qual é a sua motivação? O que te motiva? O que te faz acordar pela manhã todos os dias e trabalhar? Eu disse aqui que tem problemas que nos constrange tanto, que nos leva para uma maior intimidade com Deus, para a gente crescer. Mas tem problema que você tem que enfrentar ele também. Você tem que olhar no cara do gigante e falar assim, ei filhão, você está vindo comigo com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está na hora de você erguer a cabeça, irmão. Está na hora de você erguer a cabeça, irmã, e enfrentar o seu gigante. Qual é a área que te faz querer parar? Qual é o gigante que grita em você? É a falta de fé? Então exercite a tua fé. Qual é o gigante que tenta fazer você todos os dias pela manhã nem querer acordar? Escute, você precisa ter sabedoria, manter os seus olhos no alvo. Não se distrair, pois a distração pode atrapalhar você a chegar no seu lugar de destino. Olhar no alvo, olhar no grego, é dirigir a atenção sem distração. O corredor grego não podia olhar para a multidão, pois isso o atrapalhava e fazia ele ficar mais devagar, precisando fixar os olhos no alvo. Escute, quando você fixa os seus olhos no alvo, que é Cristo, vai bem na sua vida profissional, vai bem no seu casamento, a tua vida financeira também vai bem, mas quando você tira os olhos de Jesus, tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Ontem eu dei um exemplo. Corrida de São Silvestre no Brasil. Você viu, pastor? O cara está quase passando a linha de chegada e ele se distrai, ele tira o olhar do alvo. O que acontece? O segundo,
Irmão, foi tão assim tremendo que ele já estava passando na linha. O segundo chegou a fazer assim com a barriga. E ele foi e ganhou. Escute, é preciso você manter os seus olhos no alvo. Qual é o seu objetivo? O que queres? Eu quero conquistar um novo emprego. Eu quero conquistar uma vida financeira estável, um namoro estável, um casamento. Então, não tire o foco. Busque. Se capacite. Um gigante pode fazer por você algo que um amigo não lhe proporcionou a vida inteira. Os gigantes não precisam serem vistos apenas como ameaças e problemas. Eles também existem para promover você a um novo degrau em sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era Davi antes de Golias? Quem? Ninguém. E quem se tornou Davi depois de Golias? Alguém famoso. Olha o menino que matou o gigante. Olha o menino que matou o gigante. Fizeram até música para Davi. Saul matou milhares. E Davi matou 10 de milhares. Escute aqui. Depois que você vencer o seu gigante, você vai estar apto para exercer aquilo que Deus quer para você. Vou te provar na vida normal, na vida secular. Todos os grandes bilionários, incluindo Donald Trump, que eu estudei um pouco da história dele, eles só se tornaram bilionários depois que eles passaram por grandes problemas, por grandes crises. Se você é empresário, você que está me ouvindo, está em grande crise, fica tranquilo. Depois da crise vem a bênção. Que agora da segunda casa será maior que a primeira. O gigante não vai te destruir, meu irmão. O gigante não vai te destruir, minha irmã. O gigante vai te fortalecer, vai sacudir você. O livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Não Desista de Você, vai dizer algo. Que os problemas dos gigantes não são para nos afastar de Deus. Pelo contrário, ele nos aproxima. Não sei você, mas eu, quando eu estou precisando de Deus, quando eu estou com problema, irmão, eu oro mais, eu jejuo mais, eu me consagro mais, eu venho mais nos cultos, eu participo dos trabalhos da igreja. É por isso que tem gente que não sabe ganhar. Quando recebe algo de Deus, se afasta. José estava lá com a túnicazinha colorida, tomando Coca-Cola, tomando um ar-condicionado, comendo um vinho verde todo dia. Aí Deus falou assim, vou permitir um problema para você. Seus irmãos vão se levantar contra ti, mas eu quero levar você a um lugar de destino. Eu quero levar você a um projeto. Mas para isso, você vai passar por um processo de 13 anos. Escute, Deus permite o problema chegar em nós, só para Ele nos amadurecer. Só para Ele nos moldar. Só para Ele nos forjar, Renato. Quem aqui, irmão, nunca passou por um problema? Quem aqui? O problema da nossa geração é que ela não conhece o gigante. Você precisa conhecer o seu gigante. No campeonato de futebol, você sabia que existe uma palavra chamada pré-eleção? Sabe o que é pré-eleção? Antes de um jogo, o técnico entra dentro de uma sala e ele fala as características do outro time. Time do Corinthians mesmo, que é o melhor time do Brasil. E os flamenguistas morrem de inveja, porque nós temos a maior torcida. Quando o time do Corinthians está reunido dentro da sala, eu vou lembrar na época do Tite, porque esses técnicos agora estão muito ruins. O Tite mostrava o time lá do Palmeiras. O Tite ia dizer assim, olha, o lateral direito vai muito pela linha de fundo. Então, quando ele for pela linha de fundo, arana, dá o carrinho, corta. O meio de campo do Palmeiras, aí, quando ele pega a bola, ele dá 2 passos aqui, já aparece. Vamos embora minar aqui, irmão. Tem que conhecer o gigante. Você tem que se preparar. Meu gigante é pornografia, então para de ficar na internet até tarde. Meu gigante é porque eu não consigo ficar com a namorada, então. Eu não consigo ficar sozinho com a namorada. Então, você nem deveria estar sozinho lá com ela, porque é proibido. O meu gigante é lá no meu emprego. Agora, quando eu estou lá de boa, chega a rodinha de amigo, começa a falar besteira, eu entro. Então, vaza fora. Fuja da aparência do mal. Você precisa conhecer o seu gigante. Nunca diga que você não vai cair, porque o gigante que você tem pode te derrubar. Tem gigante que nós vencemos uma só vez. Tem outros gigantes que eles estarão na nossa vida pela vida inteira. Eu tenho um amigo em particular, que eu não vou falar o nome dele, porque está sendo filmado. Mas o Marcino, ele se converteu e Deus começou a usar muito ele. Aí eu reparei uma época que quando ele ia para o culto, ele passava em um quarteirão assim para ir lá para a igreja. Aí eu falei, Marcino, o filho dele é bola de carne. Eu falei, bola de carne, por que você passa por trás da rua? Ele falou assim, Doglão, tem um boteco naquela esquina. Já tem 5 anos que eu sou convertido. Eu não gosto nem de passar perto da pinga, porque quando eu cheiro, eu arrepio tudo. Quando eu sinto o cheiro, como eu sei que é um gigante meu, é melhor eu desviar desse gigante. Quem está entendendo aqui? Que tem gigante que você tem que sair fora dele. Tem relacionamento.
Cai fora de qualquer tipo de relacionamento que não ajude a você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Cai fora de qualquer tipo de amizade, jovem, que não ajude você a cumprir o projeto de Deus na sua vida. Tem coisa que está embaraçada lá no passado. Se você não desembaraçar, seu presente e nem seu futuro será abençoado. Escute, tem coisa que você precisa tirar da sua vida. O que te trava, o que te tira o foco. Tem gigante que você precisa identificar ele. Escute, os gigantes que nós temos em nossas vidas precisam ser enfrentados também. Irmão, Davi enfrentou o gigante de frente. Vou falar 2 pontos e encerro a mensagem. Cheguei no versículo que eu li. 1 Samuel 17:32. Ele vai dizer para Saul assim: Saul, não fica com medo, porque eu vou lutar contra esse cara. No versículo 33, 34, 35 e o outro e alguns em diante, você vai ver Saul zombando de Davi. Olha para mim. Saul vai zombar de Davi, vai rir dele, falar assim: você, moleque, de 17 anos, você tá doido? Você não consegue não. Sabe o que é discriminar alguém? Quem já foi discriminado? Quem já levou? Ih, você não é capaz. Você não vai ser promovido, não. Casamento não vai dar certo. Não, você não é capaz. Davi vai dar uma risada mais irônica ainda. Quem disse que eu não sou capaz? É a história. Depois do versículo 32, Davi vai falar assim: para vocês, essa batalha entre eu e Golias é inédita. Mas para mim, é apenas mais um urso e um leão que eu vou derrotar. Repita comigo que esse aqui é o terceiro ponto. O primeiro ponto que eu quero que você grave, que é o primeiro. Os pequenos gestos levam aos lugares extraordinários. Agora o segundo ponto, você vai repetir comigo assim, ó. Não existe vitória. Vai, não existe vitória vencida na véspera. De novo, não existe vitória vencida na véspera. Você está achando que Davi venceu Golias, que ele se preparou um dia antes? Não, filho. Ele vai dizer assim para o Saulzão: seguinte, cara, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso. Irmão, se aparecesse um urso dentro dessa igreja aqui agora, tem porta aqui? Se não tivesse, nós ia fazer um aqui, no peito. Ele vai dizer assim: um menino de 17 anos, não estou falando de um adulto armado, estou falando de um menino de 17 anos. Não. O urso tomou a ovelha do meu pai. Eu fui lá, tomei a ovelha da boca do urso e matei o urso. Eu imagino um silêncio no recinto. Aí ele vai dizer: espera aí que eu não terminei a história não. Apareceu um leão. Irmão, aí se aparecesse um leão aqui dentro, vocês podiam carregar eu, porque a minha arma ia embora. Ele vai dizer: apareceu um leão, tomou a ovelha do meu pai. Eu peguei o leão, rasguei ele no meio. Para vocês é inédito, mas eu estou preparado. Pode vir. Você está achando que você vai ser promovido lá na sua empresa como se Deus fosse o gênio da lâmpada? Que você esfrega, ele sai, você faz 3 pedidos? Se capacite, estude. O ímpio chegou lá, tem 2 meses e já foi promovido. Por quê? Tem doutorado, tem mestrado. Você tem um ensino médio ainda, você está falando: Deus não me vê. Vê sim, se você não fazer a sua parte. Ei, se prepare, querido. Se prepare. O meu casamento tá muito abalado. Faz um curso, busque orientação. Se prepare. Ah, os meus filhos estão crescendo. Vai ler sobre filhos. Eu estava falando com o pastor agorinha sobre filhos. Vai ler sobre filhos, como criar filhos. Irmão, você tira seu tempo para a internet, para Facebook, para muita coisa, mas você não tira para investir em conhecimento. Vai ler sobre como cuidar filhos, como criar filhos dentro da igreja, como entender os filhos. Escute, não existe vitória vencida na véspera. Se prepare para quando o gigante bater na sua porta e você dizer: vem, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto para encerrar minha mensagem é orar. Ah, meu irmão, isso aqui vai causar uma confusão na cabeça de alguém aqui. Repita comigo. Golias não era gigante. De novo, Golias não era gigante. Meu Deus do céu, por que você está falando isso, Douglas? Texto, Bíblia. Se você ler esse capítulo 17, vai mostrar o tamanho de Golias em côvados. E você sabe o tamanho que dá o Golias? 2,90 metros. Pastor, quando eu assistia o desenho de Davi quando eu era pequenininho, e quando eu assistia o filme quando eu era pequenininho, o cineasta e o dramaturgo colocavam um Davi desse tamanhozinho e colocava o Golias do tamanho do Megazord do Power Rangers. Era ou não era? Aí você falava assim: meu Deus, não tinha como Davi vencer Golias. Não, mas a história vai dizer assim, pastor, que ele tinha 2,90 metros. Eu vou aqui fazer uma base. A cabeça dele batia mais ou menos aqui, ó, nesse iluminário. Vocês sabiam que Saul tinha 2 metros?
Saul era pequenininho com ele, pouca coisa. Irmãos, vocês sabem por que Saul correu de Golias? Não foi porque ele tinha medo, foi porque ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a presença. E quem perde a presença fica com medo. Quem perde a presença não enfrenta. Depois que a Arca da Aliança foi levada, na época do reinado de Saul, o povo de Deus perdeu todas as guerras. É por isso que quando Davi reina, ele fala assim, eu não quero carro, não quero fazenda, não quero moto, não. Vamos buscar a Arca da Aliança que está sumida. Sabe por quê? Ele entendia que era a presença de Deus que era o motivo da vitória do exército. Escute aqui, meu irmão. Saul tinha medo porque ele não tinha mais o Espírito Santo. Deus vai dizer, Samuel, o meu espírito rejeitou Saul. Irmão, não perca. Porque ontem eu preguei aqui em Salmo 51, onde Davi diz no versículo 11, Pai, não retire de mim o que eu tenho mais de importante, o teu Espírito Santo. Eu preguei isso aqui ontem. Deixa eu dizer algo para você. Saul ficou 40 dias com medo daquele gigante, porque ele não tinha a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você consegue ser promovido no emprego. Quando você tem a presença de Deus, o seu namoro vai bem. Quando você tem a presença de Deus, o seu casamento vai bem. Pastor, e as crises? Vêm, mas não são para te destruir, são para te fazer crescer. Se juntasse Saul e mais 7 caras, quebrava o Golias no pau. Se o Golias entrasse dentro desse culto aqui agora, para desafiar nós, eu, pastor Paulo, pastor Pedro, e mais 5, 6 homens aqui, irmão, nós pegávamos violão baixo, mas nós dava na orelha desse Golias. E se não desse quando nós chamávamos 5 mulheres ainda para pegar ele de unha. Mas nós arrebentava ele. Sabe por quê? Porque Golias não é gigante. Deixa eu aplicar. Existem gigantes imaginários que você cria em sua vida, mas ele não existe. Vou repetir. Tem gigantes imaginários que você cria na sua vida, mas ele não existe. Vai dar divórcio no casamento. Vou divorciar, pastor. Apenas um pedido de perdão entre o marido e a esposa pode resolver o problema. Vai dar divórcio, ai meu Deus. Apenas um aconselhamento pastoral pode resolver o problema. Lá na empresa eu vou ser mandado embora. Eu estou lá há muito tempo, não sou promovido. Você nunca pediu promoção para o seu patrão? Você está criando um gigante que não existe. Pare de criar gigantes imaginários. Sabe por quê? Porque maior é o que está com você do que aquele que está lá no mundo. Existe um provérbio alemão que vai dizer assim, que o medo faz o lobo ser maior do que ele é. O importante aqui não é o tamanho do seu gigante, o importante aqui é o tamanho do seu Deus. Todas as histórias bíblicas, todos os personagens bíblicos, que Deus entrou como o primeiro, como centro, algo de extraordinário aconteceu. Deus sempre pegou aquilo pequenininho e transformou em coisa grande. Deus nunca deixou um exército grande derrotar para eles não achar que era a força deles. Lembra de Gideão? Ficou só 300 de 32 mil, porque Deus falava assim, não está na força de vocês, mas está na minha força. É por isso que o salmista Davi vai dizer no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé. O próprio salmista vai dizer, bem-aventurado é o homem que não confia na força do seu braço. Deixa eu trazer uma palavra do seu coração aqui. A sua confiança não está no presidente desse país, não está no ministro desse país. A tua confiança não está no presidente da república da sua nação. A sua confiança está no Deus Todo-Poderoso, que tem um controle de tudo, que é o dono do ouro e o dono da prata. Escute, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Seja forte, seja grande. Escute, Deus está dizendo aqui para alguém, os gigantes não são para te destruir, os gigantes são para te promover. Depois do gigante vem a vitória, depois do gigante vem a promoção, depois do gigante vem a glória. Deus está dizendo, erga a cabeça, confie no Senhor e Ele tudo fará. Isaías 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Isaías 40, versículo 30 e 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 43, se passares pelas águas não irá se afogar, se
passares pelo fogo, não irá se queimar. No Salmo 27, Jesus é a tua luz. No Salmo 23, ele é o seu pastor. No Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você não será atingido. No Salmo 119, ele é a luz para o teu caminho. No Salmo 139, ele conhece você desde o ventre e sabe das suas necessidades. Ei, ele não desiste, ele não abre mão de você, ele cuida de você, porque você é Dodge, porque você é amado por Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Eu vou orar aqui para encerrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu gigante? Quem aqui tem gigante, levanta a mão. Eu tenho, vou levantar até os pés, porque eu tenho um monte. Existe um gigante chamado suicídio. Em setembro, Deus me deu o privilégio de lançar meu livro, Uma Luz para Você, a luta contra o suicídio. Aqui eu ajudo pessoas a ser libertas do desejo de morte. Aqui eu ajudo pessoas através da Bíblia, através da teoria da psicologia também, a ajudar as pessoas a se libertar desse mal que tem destruído famílias. Quem quer se matar não quer morrer. Quem quer se matar quer fugir de um problema. E eu disse aqui que para ter sucesso na vida nós precisamos de problemas novos. Só que tem gente que não consegue assimilar os problemas. É tão forte. Qual foi o momento que você deixou o gigante tentar destruir você? Qual foi o período emocional? Porque as doenças emocionais são as que levam mais as pessoas ao suicídio. Uma perca, uma decepção, um momento de dificuldade que você passou. Complexo de inferioridade leva alguém ao suicídio. Bullying leva alguém ao suicídio. Divórcio leva alguém ao suicídio. 85% das crianças que sofrem com divórcio terão depressão, segundo as pesquisas norte-americanas. 25% de todas as mulheres do planeta terão depressão, que é a principal causa do suicídio. Qual que é o sintoma de uma pessoa depressiva? Ela se tranca no quarto, não quer sair, não quer falar com ninguém. Às vezes não gosta nem de tomar banho, nem de comer direito. Quer se isolar de tudo, não gosta de nada, não tem nada. Nada que tire ela daquele ânimo. Ela fica desanimada, E você consegue enxergar uma pessoa depressiva? Sim, pelas atitudes dela. Algo que ninguém fala, mas eu vou falar. É um desafio falar sobre isso dentro da igreja. Homossexualidade. É outra me ama, Dana Paula Valadão. Homossexualidade. Vários homossexuais querem se matar, querem morrer. Sabe por quê? Porque eles não se aceitam. A sociedade não aceita eles. E por incrível que pareça, a igreja não ama, a igreja acusa. Porque os homossexuais que eu atendo no meu WhatsApp, e pessoalmente eles falam, a igreja não me ama. Porque se ela me amasse, ela não me xingava, ela não me criticava. Eu quero me matar, Douglas. Eu digo para eles, não se matem. Porque Jesus te ama e a igreja precisa cuidar de você. Eu te pergunto, nós vamos deixar um homossexual morrer ou nós vamos abraçar ele e amar ele? Porque a sociedade já os discriminam. E nós, como igreja de Cristo, o que nós vamos fazer? Por algum motivo você quer se matar? Por algum motivo você teve vontade de morrer? Por algum motivo você tem vontade de morrer? Uma semana antes de eu vir para cá, eu estava pregando num congresso. Eu orei por desejo de suicídio, igual eu vou orar agora. A esposa do pastor desceu do culto, do púlpito, pastora. A esposa do pastor, quando ela foi lá na frente, os irmãos se desesperaram, choraram. Olha nas minhas agendas agora, no Facebook, no Instagram. Em Portugal, eu tive um depoimento de uma mulher que falando, olha pastor, ainda bem que você foi lá, porque eu estava querendo me matar, eu nem imaginava. Eu não sei, é uma voz que fala que eu tenho que morrer, que eu não sou nada, mas graças a Deus que eu fui liberta. Uma menina de 14 anos em Portugal foi liberta na minha ministração, eu orei por ela aí. Eu conversei com a amiga da mãe dela, a mãe dela desesperada, chorando, falou, eu nunca imaginei que a minha filha tão sorridente, tão alegre, a menina que faz os movimentos da família, que faz todo mundo sorrir com o desejo de suicídio. Sabe por quê? O suicídio ele é silencioso. Tem gente que está sorrindo por fora, mas por dentro está doente. Vocês viram o tanto de pastor que se mataram nos últimos anos? Aquele pastor americano que era presidente da faculdade contra o suicídio? Irmão, o cara ajudava pessoas com desejo de suicídio. Tem um motivo que leva alguém ao suicídio. O último dado que é para a gente orar.
90% de todo suicídio pode ser evitado. Está aqui esse dado. Sabe como? Quando a pessoa conta o problema dele para alguém. Ele chega em alguém e fala, deixa eu conversar com você. Sabe o que falta? Ombros, amigos de pessoas para dizer, conta, pode contar comigo, fala o que está acontecendo. Como eu estou num ambiente de igreja, eu preciso falar algo para você. Procura o pastor essa semana. Conta para ele. O que é o motivo que leva você a querer morrer? Talvez é o seu casamento, talvez é a sua vida que você tem levado. Algum motivo faz com que você quer parar, quer desistir. Esse gigante está tentando te matar. Mas é hora de você vencer esse gigante. Eu já orei por pessoas de vários graus eclesiásticos. Pastor, esposa de pastor, líder, filho de pastor. Aqui vai dizer que de 17 até 29 anos é a idade que mais se matam, se suicidam. Mas eu tenho um dado meu, que eu oro por meninos a partir de 6 anos. Em Mozarlândia, Goiás, orei por 2 meninas, uma de 6, uma de 7, com desejo de suicídio, porque sofreram um divórcio dentro de casa. O meu aluno de 10 anos, gente, escute. O meu aluno de 10 anos se matou. Entrou dentro de um quarto, pôs uma corda. Sofria, a mãe trabalhava muito, o irmão batia muito nele. Irmão, 10 anos. Cadê a igreja? Acorda, igreja. Talvez a sua esposa, o seu marido, o seu filho está querendo se matar e você não presta atenção. Você trabalha demais, tem que trabalhar demais, tem que ganhar dinheiro demais. Esquece de ser pai, esquece de ser mãe, esquece de ser esposo, esquece de ser alguém dentro da sua casa. Não adianta trabalhar e perder seu filho. Não adianta você buscar as coisas aqui da terra e esquecer de cuidar da sua família. Tem muita gente que está online aí, que vai ver esse vídeo, que vai ser postado depois nas minhas redes sociais. Pare de trabalhar um pouquinho, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos. Seus filhos precisam de amor, seus filhos precisam de carinho. Se o seu filho mudar de comportamento, você precisa ir atrás dele, procurar o que está sabendo. Não é aborrecência, escute. Aqueles adolescentes que dizem assim, que vontade de morrer, que vão me matar. Uma grande porcentagem tentarão suicídio. Suicídio não é brincadeira, vamos levantar um braço forte contra o suicídio.